Boa tarde a todos. Pois então vamos começar a apresentação. Mesmo com a apresentação, eu vou partilhar o ecrã. Não sei se fico a ser visto ou não, mas isso também pouco me importa. O que importa é que vou pôr a apresentação a funcionar e vamos falar de problem solving, process mining, gestão de processos, gestão por processos nas empresas é o título desta e espero que seja interessante para todos. Esqueci-me de dizer que vamos fazer, no fim da apresentação, depois há uma demo do software que nós não vendemos software, não tem nada a ver com isso, mas há uma demo que temos de como é que funciona o Process Mining, e então, antes disso, vamos abrir um pouco a perguntas, se houver perguntas, para que depois não se junte tudo para o fim. Ok, tratando então dos assuntos de processos, nós começamos por definir, muito simplesmente, porque vai haver coisas aqui que vão, para certas pessoas, vai ser algo muito naif ou muito simples, e outras pessoas vão entender que é bastante complexo. Depende da formação da experiência que cada um tenha na área da gestão de processos, e já peço desculpa antecipadamente a uns e a outros, aqueles que acharem que isto é muito naif, mas tem que ficar no meio, porque numa speed talk não se pode entrar em grandes profundidades, nem se pode ser muito superficial. Ok, considerando que processos são o fluxo, caminhos percorridos entre as atividades operativas de uma empresa, ou melhor, são a sequência de atividades ou tarefas com um princípio e um final que se repetem mais ou menos frequentemente, ok? E que diferenciam-se do que são procedimentos, mas isso já vamos ver à frente. Processos são uma coisa, procedimentos são outras. Diremos que os procedimentos, se olharmos aqui para só para este boneco que temos aqui em frente, vemos que estão aqui várias caixinhas, consideremos que cada uma dessas caixinhas nessa correia transportadora seria uma atividade, ou uma tarefa, podemos chamar de uma maneira ou de outra. Os procedimentos seriam a forma como cada uma dessas atividades ou tarefas deve ser realizada. E os processos, o processo é tudo isto, é toda a sequência de atividades e tarefas, desde o princípio até ao final. Estou a ser ouvido? Margarida, desculpe. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Okay. Estão a ver bem também, não é? Sim, tudo a correr lindamente. Ok, tudo bem. Um exemplo já mais complexo, mas é só para dar um exemplo. Isto é uma diagramação em BPMN, Business Process Model Annotation, que é uma linguagem de desenho de processos, em que já vemos que uma coisa tão simples como é um processo, aqui neste caso, e depois voltaremos ao fim já a isto, a examinar um bocadinho melhor, só um bocadinho. É um processo de uma pessoa, desde que lhe apetece um hambúrguer, e todo o processo, até que a pessoa come e paga o hambúrguer. Quando chega a uma hambúrgueria, pede. Hambúrgueria não é uma palavra muito portuguesa, mas eu, como vivo em Espanha, peço também já desculpa de qualquer espanholismo que eu solto aqui no meio da apresentação. Ok, isto é só para termos uma ideia da complexidade que às vezes pode ter só um simples tarefa. E complexidade em termos de desenho, mas é fácil de entender. Ok. Temos depois uma divisão que eu gosto de fazer sempre, que é entre a gestão de processos e a gestão por processos. São duas coisas, do nosso ponto de vista, diferentes. Se a gestão por processos é algo que está envolvido na estratégia da empresa, e toda a empresa trabalha desde a sua estratégia até aos dias correntes, com uma focagem na gestão de processos. Para as empresas, como estão organizadas tradicionalmente, isto constituiria quase uma reengenharia de processo, uma reengenharia. E essas reengenharias já provaram que nos anos 90 não tiveram muito êxito. Então, nós focamos mais, a não ser que existam
alguém que requeira exatamente fazer uma reengenharia de processos, uma gestão por processos, transformar a empresa a trabalhar dessa forma. Focamos na gestão de processos, ou são iniciativas isoladas de Business Process Management, focadas na gestão de departamentos. Quer dizer, não vamos querer destruir o chamado efeito silo que muitos entendem que é negativo, porque as empresas funcionam verticalmente, mas isso é uma coisa que existe hoje em dia. Pode-se minimizar esses chamados efeitos silos, mas nós não estamos focados a ir destruir a estrutura como os teóricos do Business Process Management faziam noutros tempos. Ok. Então, se nos focamos mais à gestão de processos e não tanto à gestão por processos, temos que ver para que é que o fazemos. Se a empresa não está a funcionar por processos, mas os processos estão lá, então, às vezes, os processos em que é que podem ajudar? Na resolução de problemas operativos. E então aí o tal problem solving, é uma palavra em inglês, que são resolução de problemas, afinal de contas, que vai ser uma forma de utilizar as técnicas de Business Process Management, ou de Process Mining, neste caso, que vamos demonstrar no final, para resolver alguns problemas que podem existir na área operativa das empresas, e não só na operativa, na de suporte também, ou na de controle. Então, como podemos fazer isso? Através de iniciativas de melhoria, através de reavaliação de ferramentas tecnológicas. Isto é interessante quando há, e já temos utilizado isto, quando há mergers e aquisições, quando duas empresas têm há uma fusão de duas empresas, normalmente há ferramentas tecnológicas absolutamente diferentes, e ao ver como os processos trabalham numa e noutra, pode-se, tendo em conta que as empresas, que as tecnologias, perdão, não as empresas, a tecnologia tem que dar suporte aos processos de negócios, processos operativos. Se os processos forem muito diferentes, se calhar as ferramentas tecnológicas podem também não ser compatíveis, não? Ok, mas isso vemos mais em pormenor. Na proteção do capital intelectual também veremos mais em pormenor. Simplificação de processos. Ter um processo simples é sempre melhor que ter um processo muito complexo. Aumento de produtividade. Ok. Se temos nas iniciativas de melhoria, e eu vou deixar aqui estes, eu acho, Margarida, não sei, mas acho que depois podem facilitar a apresentação a quem pedir. Por mim não há problema. Podemos enviá-la com o questionário Ou eu de posso fazê-lo avaliação do evento. diretamente como quiserem. Nós normalmente enviamos com o questionário de avaliação. Ok. Para que não estejamos aqui a ler tudo isto, porque isto são notas Claro. que podem ser úteis para as pessoas, mas não é muito tão útil estar aqui a ler tudo o que está a passar. Ok, isto já está feito com a ideia de, depois para quem quiser, temos enviar, ou se a Margarida está a pôr à disposição, pois então através da Eminho podem receber, quem quiser pode receber esta apresentação. Ok, nas iniciativas de melhoria, evidentemente a melhoria de processos, qualidade total, melhoria contínua, etc. Isto é mais conhecido. A reavaliação das ferramentas tecnológicas, o que acabei de falar. Na proteção do capital intelectual é muito importante. Proteção do capital intelectual, nós referimos aqui a pessoa, e temos clientes nos quais nos pedem fazer todo este trabalho de mapeamento dos processos, descoberta de processos, etc., só para que não aconteça em determinado momento que os processos que não estão explícitos, que não estão desenhados, que não estão estudados e analisados, mas que funcionam, e estão na cabeça de 2, 3 pessoas. Para essas pessoas, em qualquer momento, ou uma delas, ou as duas, ou todas, podem deixar a empresa a viver, a morrer, a estar aqui, a estar ali, e
às vezes com a falta de 2 ou 3 de funcionários importantes, podemos ter um problema. E posso referir que até numa companhia de seguros, por iniciativa do próprio diretor de sistemas de informação, ele chegou à conclusão que é um cliente nosso em Madrid, que vai se formar dentro de 3 anos e que em 3 anos, se não fizer um trabalho destes, não vai conseguir transmitir a toda a gente aquilo que tem na sua mente e como funcionam os processos, quer sejam processos operativos, quer sejam processos de controle, para que a informática dê corretamente o suporte a esses processos como eles necessitam. Okay? Então é importante isto da proteção do capital intelectual, até na formação de novos colaboradores, como aqui refere, etc. A simplificação aqui é onde nós vamos trabalhar mais na área do problem solving, a identificar gargalos e com o process mining, vou demonstrar a seguir, a eliminar as redundâncias ou retrabalho, as duplicações, burocracias, certas burocracias, para simplificar o fluxo de trabalho e de informação, para maximizar o valor que entregamos ao cliente, evidentemente. E o aumento de produtividade é uma consequência de todo este trabalho que se pode fazer anteriormente. E também, se estamos a apontar para trabalhar no aumento da atividade, é útil, os processos são úteis, ou ter um conhecimento profundo dos processos tal qual eles funcionam, é útil para prever que necessidades de recursos vamos ter, estimar os custos, medir o desempenho desses processos que se vão a desenvolver no futuro e reduzir o tempo de ciclo dos processos, como é evidente, isso é o que se pretende sempre. Ok. Então, se queremos fazer tudo isto, quando chegamos a a empresa nos diz que, ok, isto é o que nós queremos fazer, mas ou tem uma ideia muito concreta em que processo é que nós devemos trabalhar, e então fazemos um levantamento dos dados do processo, vemos onde é que podemos ir buscar dados e já explico como é que se faz mais à frente, ou dizem, ok, acho que temos um problema em determinada área e devíamos melhorar algum processo ou alguns processos dessa determinada área. Então, a área pode ser mais ampla ou mais restrita e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos que priorizar o trabalho. Não podemos começar a mexer nos processos todos ao mesmo tempo, por uma questão de gestão de recursos, como é evidente, e de outras coisas. Ok. Consideremos então um primeiro redutor de complexidade. E eu digo redutor de complexidade porque vou se calhar repetir esta palavra mais vezes noutro tipo de ferramentas. E algo mesmo para isso, para dividir o universo em que vamos trabalhar, neste caso em 3. Podíamos só dividir em 2 ou dividir em 4. Tudo que nos faça reduzir a área do nosso foco é um redutor de complexidade. E neste caso, dividimos o tipo de processos numa empresa entre estratégicos. Aqui também há quem considere os processos de controle. Aqui são os processos operativos no meio e por baixo temos processos de apoio ou de suporte. Não estão todos, só está um exemplo dos processos, porque dentro de cada empresa há muitos mais processos que este. Os operativos é naqueles onde nós normalmente prestamos mais atenção, porque são aqueles que nos vão satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes. Quer dizer, quem esteja orientado ao cliente tem que estar orientado a isto. Agora, não pode descurar que os processos de controle, os processos de suporte, tenham que ser conhecidos e tenham que estar a funcionar corretamente também. Ok, isto é um redutor de complexidade, como disse. Isto é outra concepção de redutor de complexidade. Se dividirmos os processos em 3 níveis também, mas de outro ponto de vista, se o nível 0, a nível do ponto de vista de complexidade do processo, são os processos quase abstratos, em que definem o modelo de negócio. Aqui, no nível 1, já começamos a poder ter desenhados e estabelecidos os processos
que se interrelacionam uns com os outros nas mais diferentes áreas, estas áreas que estão aqui atrás, que estavam aqui atrás, que eu mostrei atrás e que estou a mostrar, e depois os processos específicos, quer dizer, processo a processo, embora tenham sempre interrelações uns com os outros, mas é na área em que nós devemos trabalhar para melhorar um determinado processo. Se for para melhorar uma área de processo, pois então já subimos ao nível 1, são níveis mais ou menos abstratos. E então depois, este é um nível nada abstrato, é um nível muito concreto, e mais concreto ainda, são os procedimentos e as rotinas, como disse inicialmente, os procedimentos são as formas ou as instruções de trabalho, também podemos chamar assim, para que se desenvolvam cada uma das tarefas que fazem parte do processo. Para mim é muito fácil. Algumas pessoas isto será o beabá do que estão a ouvir, e para outras pessoas será um bocadinho complexo de momento, mas vamos pouco a pouco. Então, se isto é um processo com as suas atividades, imaginando que este é um processo com as suas atividades aqui dentro a funcionar, e o fluxo entre as atividades, que estão no black box, está fechado, temos que ter em atenção que temos recursos, o processo consome recursos, o processo tem entradas, o processo tem saídas, e o processo é controlado, tem determinados controles. Então já vamos ver porque é que eu mostro esta imagem simples, porque a seguir a imagem complica-se um bocadinho, mas também não é tão complicado como parece. Se temos aqui uma interação entre processos, perdão, que processo e projeto também é uma coisa completamente diferente, em qual o processo A se relaciona com o processo C, com o processo B e indiretamente também com o processo D, através do processo B, vemos as entradas, vemos os recursos, isto seriam os controles, mas vemos que a saída deste processo A é a entrada, ou é uma parte da entrada do processo C. Sem que se termine o processo A, o processo C não pode arrancar. E o mesmo acontece com o processo B, só que aqui já temos que a saída do processo B, parte da saída do processo B, é a entrada do processo C, perdão, do processo D. Mas existe a entrada de recursos, mas a saída do processo B continua para outros processos. Quer dizer, vai alimentar outros processos. Então, tudo isto em cadeia pode realmente ser complexo e se não estiver bem estruturado, é fácil perder-nos no meio destes assuntos. Ok, então a questão, no meio disto, e para não nos perdermos, é que processo abordamos primeiro quando temos alguém a pedir-nos que abordemos determinado assunto, determinada tarefa de resolução de problemas na área de processos, sejam que suspeitam que existem, ou veem que existem bottlenecks ou gargalos, suspeitam ou veem que existe retrabalho, e tudo isso são custos ocultos, às vezes não tão ocultos, outras vezes realmente ocultos, e a empresa está ali a perder dinheiro, há gotas e gotas e gotas que estão a sair, mas estão a sair e o dinheiro está a ir, e está a ir nas ineficiências, quer dizer, não é que se esteja a esbanjar, mas gota a gota está-se a perder eficiência e efetividade em geral, e isso é dinheiro. É dinheiro e é rentabilidade, é competitividade, é tudo isso que as empresas querem melhorar. Ok. Na identificação de processos críticos, temos uma ferramenta pela qual nós costumamos começar, que é a identificação dos fatores críticos de sucesso. Conhecendo o fator crítico de sucesso como um elemento que pode determinar o sucesso ou o insucesso ou o fracasso da organização, num máximo de 8, aconselhamos, e fazemos uma matriz, de maneira que relacionamos, aliás, os processos críticos saem do cruzamento nessa matriz com os fatores críticos de sucesso. Ou seja, quando temos, isto aqui creio que até está em espanhol, mas não importa. O que importa é que isto poderia estar numerado com 1, 2, 3, é uma matriz muito simples, em que aqui temos os processos, aqui temos os fatores críticos de êxito ou de sucesso, e temos
uma legenda com relação alta, se a relação é média, se a relação é baixa ou nula. Então, vemos que onde tivemos mais quadrinhos escuros, neste caso, que seria, perdão, seria este, pois este é o processo mais crítico. Depois, esta é uma forma de priorizar. Esta outra matriz de priorização, que é a matriz GUT, gravidade, urgência, tendência, explica aqui tudo isso, vão ter a apresentação, também não nos vamos parar aqui. São matrizes como há várias outras e várias outras ferramentas. A matriz de custos-benefícios, que é conhecida também, e depois temos outras ferramentas que são conhecidas de todos que se dedicam à gestão de empresas em geral, que são ferramentas, análise SWOT, análise da cadeia de abastecimento, de forma teórica da cadeia de abastecimento, a cadeia de valor de marca porta. Tudo isto nos dá indicações para nós irmos reduzindo a complexidade, e volto a isso, para mim, para nós, são tudo redutores de complexidade, para conseguirmos distinguir ou ir ou dirigirmos pelo caminho que nos leva aos processos críticos que realmente, no caso do modelo SCORE, o modelo SCORE utilizado na logística, tudo são modelos de redução de complexidade para seguirmos caminhos conhecidos e que não são caminhos que inventamos, não são caminhos só dos gestores, dos analistas de processos, são caminhos que as pessoas conhecem, normalmente nas empresas, e que podem ajudar-nos a ter uma linguagem comum e a reduzir a complexidade de descobrir quais são os processos, onde é que eles estão e que processos é que nós devemos priorizar no trabalho. Ok. Depois há o diagnóstico operativo, que é necessário também. Aqui estamos a falar da observação interativa, aqui significa hands-on, como dizem os ingleses, meter os americanos, meter as mãos na massa, meter as mãos no trabalho. E isto, um dos grandes psicólogos sociais tinha esta frase, que eu pessoalmente gosto muito: se quer saber como funciona realmente qualquer coisa, tente modificá-la. A partir do momento em que tentamos fazer modificações é que vamos encontrar, agora, modificações pequeninas, muito pequenas, que nos possam dar um feedback de como aquele processo funciona melhor ou pior, e o processo diz-nos imediatamente, porque normalmente o processo é um sistema e diz-nos, cuidado, que eu não estou a gostar disto, ou eu estou a gostar disto. Então não é difícil. Ok, significa meter as mãos na massa, ir para as operações, quando estamos a falar de processos, principalmente nos operativos. E depois fazer uma modelagem. Depois de tudo isso, entramos a fazer uma modelagem do processo, e normalmente utilizamos o BPMN. Estamos inicialmente, modelação gráfica que descreve a lógica dos passos do processo. É que isto não é difícil. Isto é um standard ISO já, da ISO 19510 de 2013. A partir de 2013 o BPMN passou a ser um standard da ISO. Por isso, em qualquer situação, é a linguagem mais adequada, porque se estamos a orientar-nos à ISO, pois a ISO não exige, mas diz, ok, conveniente que tudo que seja modelo de processo seja feito segundo a linguagem BPMN, é essa que utilizamos. Depois deixo aqui também por curiosidade, para quem não conhece, os tipos de artefactos e objetos e ligações e os pools e os lanes do BPMN. Não vou deter nisto, mas é uma cábula para quem se interessa e quer aprofundar nisto. E aqui voltamos ao mesmo que eu estava a apresentar inicialmente, que era o tal de comer o hambúrguer, não é? O tal processo, como é que, aqui desde que a pessoa tem fome e diz que eu quero um hambúrguer, e todo o processo aqui em cima é a própria pessoa que quer comer um hambúrguer, está representada neste pool, que é a piscina, digamos assim. Depois aqui é outro pool, que representa a empresa, que está a fabricar o hambúrguer, está a empresa, a cafetaria, ou o que seja. E depois temos aqui os lanes, que são as pistas da piscina. Okay? E as pistas da piscina podem ser representadas por pessoas ou departamentos dentro da empresa. Então vemos em que departamento, este aqui foi um departamento A, que depois interagiu com o cliente, mas depois também há interações que vêm para o departamento B ou para o departamento C. E depois tudo isto, com estas decisões,
com estes eventos temporais, etc., vai acabar aqui. Por isso, isto é um processo, princípio e fim. E repete-se. Cada vez que vem outro cliente e quer comer um hambúrguer, o processo repete-se tudo. Que é absolutamente diferente de um projeto, porque o projeto tem princípio, meio e fim, mas acaba e acabou. O processo repete-se. É uma coisa que é cíclica, digamos. Okay, então, comparando um bocadinho daquilo que vamos ver à frente, do que é o BPMN, o Business Process Management Notation, fazer isso, ou utilizar o Process Mining, que não é incompatível e nós utilizamos, vemos que aqui podemos chegar à animação mesmo, aqui à direita. Está-se a ver a animação? Alguém me pode dar feedback? Sim, estamos a ver. Está a ver, ok. E então, abusando um bocadinho da metáfora, no tradicional nós temos um modelo, este aqui estou a pôr um cérebro, um modelo de um cérebro, mas com o Process Mining nós só não temos um modelo e temos que adivinhar, ou estudar, analisar como funciona, ou supor, muitas vezes, de forma subobjetiva, como funciona. E é por isso que o nome da empresa que apresenta são processos objetivos, o nome vem daí, porque nós procuramos a necessidade de descobrir os processos objetivamente. E então encontramos isso com o Process Mining, nisso nos formamos e dessa forma trabalhamos. E o Process Mining dá-nos o comportamento real. É a diferença que um médico tem entre conhecer o cérebro, realmente conhece a estrutura do cérebro, ou ver aqui não sei que exame seria este, não é uma ressonância magnética, é qualquer coisa mais evoluído. Como é que as coisas estão a funcionar dentro desse determinado cérebro ou dentro desse determinado sistema. Ok, então é aqui onde eu proponho que quem quer fazer perguntas faça antes que passe à demonstração de como é que funciona o software de Process Mining, não para demonstrar o software, senão demonstrar a lógica que está por trás dos algoritmos que descobrem os processos nas empresas e como é que isso se faz. Essa é o que importa. Não é mostrar o software, que bom é que é, porque há vários softwares e não importa aqui qual é o software. E então, tenho essa demo. Quem quiser fazer perguntas, faça o favor, estou disponível. Perguntas relativamente ao que passou agora, para que depois não seja muita carga. Eu posso responder com toda a carga que quiserem, mas não seja muita carga para se lembrarem de tudo o que se falou. Se quiserem, assim. Se alguém quiser fazer perguntas neste momento, e depois, no fim da apresentação ou da demo, podem fazer perguntas outra vez, como é evidente. Ninguém se acusa. Pedro, acho que passávamos à frente e Passamos à deixávamos as frente. perguntas para o fim. Ficamos as E perguntas se, aqui. entretanto, quiserem ir deixando algumas perguntas no chat, também podem deixar. Também podem deixar as perguntas no chat e no final nós lemos e respondemos. Ok, muito bem. Então, e agora que interrompeu, vou ter que partilhar isto tudo outra vez. E vamos. Acho que estou a partilhar. Estão a ver já algo? Não. Não? Não. Então tenho que deixar partilhar o anterior, se calhar. Agora. Também não. Partilhar isto. Agora? Agora sim. Ok. Então está bem. Diz que o sandbox é isso, não é? Diz que sandbox, ok. Mas vamos aqui ao início. Ok, isto é. Não quero apresentar o software desde o início, porque não há aqui ideia, não é fazer publicidade a nenhum software, está aí o nome que já é disco, mas pronto. Quando nós abrimos num software de Process Mining, que não é só neste, os dados que nos podem fazer descobrir os processos de forma automática, como é que eles funcionam, com as suas variações, etc, etc. Nós precisamos de ter uma quantidade de dados que vamos
buscar aonde? Aos sistemas de informação da empresa, sejam eles mais ou menos sofisticados. Às vezes são ERPs, são CRMs, são outro tipo de gestão de armazéns, ou seja o que for, mas também podemos ter folhas de Excel, sistemas de base de dados, de Access ou algo assim. Agora, necessitamos de 3 dados. A identificação do caso, por exemplo, isto tanto podia ser uma matéria-prima que entrou para criar um determinado produto, como podia ser um paciente que entrou no hospital ou numa clínica, como podia ser qualquer outra. Então, é um caso. Atribui-se-lhe um número. Depois há uma descrição, evidentemente, isso é necessário, uma descrição do que é que foi lá fazer. Aqui aparece a palavra fim, mas estão aqui várias coisas porque dentro. Neste caso estamos a falar de examinar um processo de requisição de material dentro de uma empresa, um processo de suporte ao processo operativo, digamos assim, aos processos operativos. Estão aqui os números. Aqui temos recursos, mas isto não é absolutamente necessário. Basta-nos com esta informação, o número, a descrição e um timestamp, uma data hora, digamos assim. Aqui temos a do início, a do final. Pronto, isto é desejável, mas se não houver, consegue-se na mesma identificar o processo, na fase de processo discovery, é dizer, não sabemos como é que o processo se estrutura, vamos verificar o processo. E com estes 3 dados, já é suficiente. Então, nós avançamos, importamos realmente os dados e vamos ter uma imagem. O software, os algoritmos dão-nos uma imagem de como o processo é. E aqui por defeito aparece-nos isto, mas vamos começar aqui só para explicar uma coisa mais simples, que é, quando alguém desenha um processo, a ideia é que o processo tenha esta forma linear. Então vamos ampliar e vamos ver que aqui trata-se de criar uma requisição de compra, é o processo. Da requisição de compra, analisar a requisição de compra, criar outra requisição. Há uma determinada lógica linear, mas se formos analisar até ao fim do processo, se formos analisar os números que estão aqui, que estariam o número de requisições de compra, por exemplo, não, é mesmo isso, criaram-se 608, mas só passaram para a análise 374. Aqui já há qualquer coisa que está mal. Então, está mal porquê? Porque eu aqui pus a zero as atividades. Porque há atividades que não estavam previstas quando se criou o processo que começaram a surgir porque são necessárias. Porque as coisas nem sempre funcionam como nós as idealizamos. Então, ou raramente funcionam como nós idealizamos em termos destes processos. Então, estas são as variantes, as variações. Se formos a pôr todas as atividades no máximo. Então, quer dizer que já vemos que das 608 requisições que se fizeram, 200 e tantas foram para ali, 300 e tantas para ali, e etc. Temos uma série de variações aqui. Depois, o processo é mais ou menos linear. Aqui há mais umas variações. E depois outras variações aqui e termina o processo. Ok. Mas mesmo só com as variações de atividades, não é suficiente, porque se nós formos olhar aqui, por exemplo, para esta zona que eu estou a ampliar, vemos que da análise de uma requisição de compra, depois de ser feita, foi analisada, e passaram 11 para a correção. Só voltaram 8. Então aqui parece que desapareceram 3. Evidentemente não desapareceram, só que aqui já não se trata de novas atividades ou de variantes nas atividades, trata-se de variantes nos caminhos. E então vou aqui à pestana Paths e ponho os caminhos em 100%. Estou a dizer ao software que quero ver todos os caminhos. Então, neste caso, já vemos que a análise de requisição de compra, isto é só um exemplo, saíram 11, perdão, para a correção, voltaram 8 corrigidas, mas 3 foram noutra direção. Aqui já vemos essas 3 que antes não víamos quando não estávamos a ver todos os caminhos. Então,
temos caminhos alternativos àquilo que foi desenhado e temos atividades alternativas que, se não tivermos este tipo de software, o que é que nos acontece? Acontece que vamos lá pela forma tradicional. E então vem o Business Process Management tradicional e o que levou muitas vezes os empresários a dizer não, isto não, porque há que fazer entrevistas com os empregados, diretores e donos e seja quem for, pessoas que trabalham com esse processo, fazer entrevistas, fazer reuniões dinâmicas nas quais as pessoas vão dando a sua opinião sobre quais são as variantes do processo, porque as variantes não estão desenhadas em nenhum sítio. As variações, não existem, simplesmente o processo existe desenhado, se é que foi desenhado por alguém, mas muitas vezes existe, de uma forma linear, como eu mostrei ao início. E é quase impossível ser objetivo com pessoas a descreverem-nos quais são as eventuais variantes ou variações do processo. Então, como este software se baseia nos dados que estão registados nos sistemas sobre cada uma das atividades, aqui a objetividade é total. Daí, e repito outra vez, o nosso nome Processos Objetivos, porque nos dedicamos há uns anos a explorar ao máximo as potencialidades do Process Mining, sem ir mais além do que o Process Mining puro. Pois quem quiser saber o que é o Process Mining, que eu não considero puro, eu posso explicar, mas agora não vou complicar aqui. Ora bem, temos aqui esta situação, temos outra situação, por exemplo, que nos pode dar uma informação interessante, que é aqui, por exemplo, quando chega o momento da fatura, de pagar a fatura, porque fez a requisição, foi ao fornecedor, analisaram-se qual era o melhor fornecedor, chega a fatura, depois há que liberar a fatura, depois pagar a fatura, etc. Então, aqui consideravam nesta empresa que esta não sei exatamente explicar porque é que chamavam liberar a fatura, mas pronto, chamavam-lhe assim, porque depois há uma análise do pagamento. Aqui vemos que há 10 que passam aqui ao lado. 10 requisições de compra, que no momento de pagar a fatura relativa a essas requisições, ou esse material que entrou, ou esses serviços, não passaram por isto que parece importante. 400 deles passaram por lá, não é? E há 10 que passam ali. Se calhar estamos aqui, nós não sabemos, vemos isto, se calhar estamos aqui com um caso de compliance, não é? Seguramente é um caso de compliance. Agora, há justificações boas ou não há boas justificações para ter acontecido isto? Se calhar existem e não nos compete a nós, compete às pessoas, os responsáveis, irem investigar. E então o software dá informação como esta. Se dermos um clique neste caminho, aparece-nos aqui uma informação estatística e depois se disser que filtre este caminho, e aqui também aparece mais informação que eu não vou entrar, senão isto pode demorar horas, aplicar esse filtro e vemos agora já o processo todo, processo de requisição de compra, mas só para estes 10 casos. Vemos que aqui são 10, são 7, 3, e vemos como é que isto se comportou nestes 10 casos. Podemos, antes de falar com ninguém, examinar isto. E depois também temos aqui umas pestanas em cima, estatísticas, também não vou entrar, porque isto dá para fazer muitas estatísticas, ver muita coisa, e os casos, e até podemos começar a ver em determinadas situações o nome dos participantes, as pessoas que entraram e dirigir-nos a eles e fazer perguntas, ou seja, quem de direito, não nós, os analistas de processos, ok? Isto faz muito mais coisas e vai muito além. Aqui temos, por exemplo, estamos a ver isto por análise de frequência absoluta, podemos ver outro tipo de frequências, podemos ver o máximo das repetições, etc. Ou podemos mudar para performance e ver em termos de performance, quer dizer, que já não estamos a ver a frequência, quantos casos, estamos a ver quanto demoraram em total.
quanto demoraram em média ou na mediana. Aqui é a média, a mediana, o máximo de durações, que são todas acumuladas, tudo informações que podem ser úteis e que o software nos dá, além de muitas outras, estas que estão a dar no primeiro layout. E depois faz algo que vou voltar só ao princípio para terminar. O software faz algo que é muito útil para nós fazermos. Vou abrir outra vez o mesmo ficheiro e arrancar isto muito rápido, para vermos como podemos apresentar a todos os stakeholders, isto de uma forma relativamente simples, o que é que está a acontecer num determinado processo. E então vemos o que é que nós podemos fazer. É só abrir isto que já tivemos a ver, examinar o processo original e dar-lhe aqui a animação. E então vemos que, me parece, damos o play e começamos a ver. Aqui tem uma linha de tempo, aqui tem aumento de velocidade, posso pôr na velocidade máxima, e aqui estão a ver que aqui são meses e dias que estão a correr. Isto vai de janeiro a setembro, acho eu. Eu posso passar os meses com esta rapidez que estão a ver aqui, eu posso ir mais lento, mas é fácil de demonstrar a qualquer pessoa que aqui, por exemplo, tem problemas no comportamento do seu processo. Deste processo, há aqui problemas. Há problemas aqui, isto está a demorar demais, as pessoas queixavam-se, faz-se requisições, as coisas nunca mais vêm, está a ver. Neste caso, encontrou-se o problema aqui. Aqui está a haver bottlenecks, estão a haver gargalos. Porquê? Porque não? Depois há que investigar, evidentemente, mas está aqui a causa da ineficácia, uma das ineficácias que há neste processo. É um processo simples, é para uma demonstração. E então, resumindo, o Process Mining, mais que o Business Intelligence, mais que outro tipo de técnicas, é a única forma, dentro dos processos, de encontrar as causas daquilo que está a acontecer. O Business Intelligence, por exemplo, diz-nos o que é que está a acontecer, em que sítios, como é que está a afetar os nossos Key Performance Indicators, KPIs, mas não nos diz qual é a causa, não nos dá informações sobre a causa. E com o Process Mining nós vamos absolutamente lá diretos. É um complemento de Business Intelligence, chamem como quiserem, mas é objetivo. São os dados que estão nos sistemas informáticos e não são opiniões pessoais de cada operador de como as variações podem existir aqui, ali ou lá. E eu creio que mais do que isto é forçar. Já passamos da hora com os incidentes iniciais. Não sei se fui eu o culpado, se não. Se fui, peço desculpa. Se não, a desculpa que peço à Microsoft, a todos vocês. Por mim, está terminado e obrigado pela vossa atenção e pela paciência. Pedro, muito obrigada pela sua apresentação. Eu deixava agora aberta à audiência a questões que possam ter sobre esta parte de processo, sobre até como podemos aferir agora com alguma tecnologia que possa ser interessante para monitorizarmos os processos dentro das empresas. Temos aqui uma mão levantada do Carlos Vaz. Carlos, por favor, pode falar. Eu acho que já deixei de partilhar, não já? Ainda não, Pedro. Ainda não. Estava a tentar fazer isto. Agora já, não? Agora já. Carlos Viva, Vaz. boa tarde. Viva, boa tarde. Olá. É uma pergunta rápida, antes de mais também. Sim. Obrigado pela excelente apresentação, que nos enriquece sempre no nosso, Speed Talk, é sempre um Speed nas Talk. nossas lutas do dia a dia. Só uma pergunta muito concreta. Na lógica do Process Mining, esta descoberta de informação pode ser, por exemplo, uma pesquisa em determinadas operações feitas num CRM? Pode, claro que sim. Pode sim. Sim, senhor. E até pode ir mais além, não exatamente com este software, mas no Process Mining pode ir mais além,
ao task mining, porque já é uma coisa mais avançada, que já está a surgir, só para que não digam que eu estou desatualizado. Não, já estou a brincar. É que o task mining permite ver até os cliques que cada operador dá no seu desktop. Okay. Numa gestão de um CRM, por exemplo. Okay. Isto já parece uma coisa já muito exagerada, mas os colegas que trabalham em cibersegurança, para isso isto é muito útil, para verem se há mudanças de comportamento, não para ver se a pessoa está a funcionar bem, se está a funcionar mal na empresa, mas os da cibersegurança para ver se as pessoas estão a ter certas mudanças de comportamento que possam estar a comprometer a segurança da empresa, ou abrir e-mails, etc, etc. Mas isto pode ir muito, muito, a níveis muito, como diz, muito, profundos, a nível detalhados. de CRM ou maior profundidade até. Muito bem, obrigado. Olha, mais alguma pergunta? Acho que o Pedro deixou toda a gente esclarecida. Toda a gente esclarecida. Ou muito confuso. Há uma coisa. Se foi confuso, foi por culpa minha, evidentemente. Não se preocupe, correu lindamente. Bom, se não temos mais questões, damos por encerrada a sessão. Eu queria só deixar aqui 2 notas e agradecer-lhe novamente. Nada, agradeço a vocês também. A plataforma, como é evidente. Queria só deixar 2 notas. O nosso próximo evento é no dia 14 de julho, portanto, na próxima quinta-feira. É um business drink sobre opções financeiras estratégicas para as empresas, que vai desde o tipo de financiamento que podemos ter no início das empresas, quando estamos a constituir uma empresa, até financiamentos de growth e mais tarde de estratégias de saída, nomeadamente quando não temos sucessão. Penso que é um tema bastante interessante. Vejam no nosso site para como fazer para as inscrições, e a próxima Speed Talk será no dia 19, sobre o regime geral da prevenção da corrupção e whistleblowing, que é uma das regras que as grandes empresas têm que estar atentas, dada a nova legislação em vigor. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E mantemos-nos em contato. Pela plataforma, pela divulgação, pela simpatia, por tudo. Okay. Ora, isso. Estamos cá. E boa a tarde todos a todos. Que tiveram paciência de estar a assistir. Obrigado também. E até à próxima. Até à próxima.